Olá a todos, sejam bem-vindos ao 7º episódio do podcast Super Talks. Meu nome é Patrícia Aquarelli e eu sou representante da Super Brands Moçambique. Hoje nós vamos ter aqui o nosso convidado de honra, que é o Ivan Serra. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui. Com certeza, também é muito bom. Fazer parte desta família de Super Brands e desta equipa. Muito obrigado. E nós vamos ter também o nosso convidado especialista em estudos de mercado, que é o nosso convidado permanente, que está aqui sempre a trazer insights valiosos, que é o CEO da Ipsos, o Jaime Fernandes. Bem-vindo, Jaime. Viva Patrícia, obrigado, viva Ivan. É prazer isso. Estar aqui convosco também. É muito bom ter vocês. E, claro, nós temos o nosso convidado também, que é o nosso mascote, o Super Eco, que vem sempre animar as nossas conversas, vem trazer aí muita alegria para o nosso bate-papo. E nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, vamos dizer assim. É sobre o rebranding corporativo. Vamos saber um bocadinho sobre estudos, falar também de lições aprendidas. E nada melhor do que um especialista em comunicação, que é o nosso convidado, o Ivan Serra, ele que é especialista em comunicação do Millennium Bean, e vai dizer aqui, ele tem muita experiência nessa área, ele que já passou por agência de comunicação. Eu digo, Ivan, quem passa por agência tem uma visão 360 graus, né, de tudo. Completamente. A gente estava aqui a comentar sobre isso. E pronto, você que tem uma experiência também no setor bancário, e já teve aqui case study mesmo ao vivo, e vai ser muito bom ouvir de si qual foi os maiores desafios que você já passou. Mas antes disso, eu queria saber o que motiva uma marca a fazer um rebranding. É isto. São vários motivos, Patrícia. Pode estar relacionado com a reputação da marca. A marca pode ter um legado, um passado, algum problema, ou um conjunto de problemas de reputação que queira ultrapassar por via de um rebranding. Pode ter a ver com o plano estratégico da empresa, da marca, os objetivos que pretende alcançar. Pode também estar relacionado com, portanto, nessa senda, nesse contexto dos objetivos, dos KPIs estratégicos que a empresa tenha. Pode querer focar-se noutro segmento do mercado, pode querer crescer, pode ter a ver um bocadinho com uma mudança naquilo que é o target, o público-alvo que a empresa quer o reposicionamento que possa querer fazer. Acho que este ponto é essencial. Quando a marca pretende reposicionar-se, e isso já sucedeu inúmeras vezes, marcas que pretendem crescer, reposicionar-se. Na banca, que é o setor em que trabalho, temos muitos casos em que bancos que trabalham em nicho do mercado, mas depois pretendem alargar essa base para outros segmentos. Podemos ter bancos que trabalham em empresas ou banca de particulares de alto rendimentos, trabalhar um nicho e depois, de repente, resolvem reposicionar-se para aquilo que é o mass market, né? Uma base mais alargada de clientes. Existem vários motivos, mas, acima de tudo, quando essa decisão é tomada, tem que ser muito, muito ponderada. Porque, acima de tudo, o fator mais importante, ou o aspecto mais, eu diria, mais relevante para uma marca é a sua consistência. É isso. Quanto mais consistente for a comunicação e for a presença dessa marca, mais valiosa se torna. Portanto, quando se toma uma decisão de fazer um rebranding, esse mesmo processo de rebranding, essa transformação tem que ser muito eficaz e tem que ser também muito consistente. E um rebranding depois tem que ser seguido por um processo de consolidação desse mesmo rebranding, que não é curto. Portanto, tem que, a partir desse momento, tem que haver um cuidado, uma atenção, uma disciplina, para que após um rebranding tem que ser total, tem que ser eficaz, total, aí sim passamos por um processo de consolidação. Mas os motivos, como eu referi, os motivos são vários. Não é? Sim. Quais são os... Antes disso, Patrícia, cheguei cá. Ivan Serra, o rebranding traz sempre novas cores. Se pudesse pintar a cidade toda com cores, qual parte pintaria primeiro?
Qual parte da cidade? Tem muita coisa para pintar. Tantas paredes. Pintaria as paredes. Muito obrigado. Pronto. E voltando um bocadinho, Ivan, e para garantir, né, que esse rebranding ele tenha sucesso, que seja bem sucedido, quais seriam os passos? Assim, você tem uma metodologia assim marcante que você poderia deixar de dica? Lá está. Depende também da profundidade desse rebranding. Se estivermos a falar apenas de uma mudança puramente de imagem, gráfica, é uma abordagem. Se estivermos a falar de uma mudança mais profunda, 360. De naming, né? De naming, de sistemas operacionais, da cultura organizacional. Existem rebrandings que são tão profundos quanto isso. Portanto, chegam ao ponto de moldar essa mesma cultura organizacional, mexe no fundo com a forma de estar dos colaboradores, a dinâmica, portanto, depende, mas o essencial é que existe essa consistência. Tem que haver um plano estratégico muito bem definido em termos de timelines, como é que é implementado, e existem, lá está, exemplos de rebrandings muito bem sucedidos em Moçambique e lá fora, a nível internacional, mas também uns que não correm tão bem. E precisamente porque o mais importante é que haja um plano. É isso. E o plano tem que ser executado. Nossa, e vamos aproveitar aqui o nosso Jaime. Acho que a pesquisa de mercado também vai contribuir muito para que a gente tenha uma noção se o rebranding foi bem sucedido ou não. Não é, Jaime? Como que você diz que a pesquisa, o estudo, falar com o consumidor, acho que o antes e o depois deve dar assim uma ajuda imensa para a gente também medir o valor dessa estratégia toda. Sim, com certeza. Acho que o Ivan tocou nos pontos principais. O rebranding é um ato muito arriscado, eu diria. Acho que antes de mais, como estavas a dizer, é preciso, antes de tomar uma decisão, ter a certeza de se fazer ou não um rebranding. Como sabemos, a marca é um dos maiores ativos das empresas e fazer um rebranding errado pode ter consequências avultadas ao nível do valor da marca, ao nível dos recursos que são despendidos e que são desperdiçados durante esse exercício. Portanto, antes de mais, se calhar acrescentando ao que o Ivan estava a dizer, há a questão de avaliar as percepções dos consumidores. Porquê? Porque se vamos fazer um rebranding, existe já uma herança que reside na mente dos consumidores sobre aquilo que pensam sobre a marca, o que é que sentem sobre a marca. Portanto, e parte-se do pressuposto que ao fazer um rebranding quer-se mudar essas mesmas percepções e sentimentos. Então, antes é preciso avaliar como é que a marca é percebida antes e como é que deve ser percebida depois. Isso é preciso, para tal é preciso fazer um exercício de pesquisa de mercado. Tem que fazer um estudo de território da marca, né? Profundo, é isso? Sim, o território é mais outro nível. Eu penso que a parte do consumidor para mim é mais importante. A parte do território tem mais a ver com a concorrência, porque as marcas ocupam por vezes territórios de forma muito afincada. E quando nós queremos reposicionar, queremos que a marca ocupe certos territórios. Se existem marcas que já ocupam esses territórios, depois é muito difícil reclamar esses territórios para elas. Portanto, é preciso perceber quais são, ao nível da concorrência, quais são os territórios que já estão ocupados. Depois também é preciso, talvez, a nível estratégico, como o Ivan estava a dizer, talvez verificar quais são as tendências, qual é o posicionamento futuro que a marca deve ocupar. E aí decide-se, a marca vai ser desta forma no futuro, vai ter este naming, como o Ivan estava a dizer, vai ter estes serviços, estes conceitos, esta visão, etc. Se nós também a priori não avaliarmos isso, e se não for testado, se o naming vai ser bem recebido, se o conceito é percebido, é inspirador, é impactante, pode ser um desastre completo e aí fica muito complicado atingir os objetivos que, como estava a dizer anteriormente, nos propusemos a fazer no rebranding. Depois, como estavas a dizer, a questão do pós também é muito importante. É importante depois verificar se
aquilo que nós almejamos em termos de rebranding, depois se verificou ou não, e se existem pormenores que devem ser corrigidos e afinados. Muitas vezes existem casos em que não há detalhes que nós não estamos nada à espera, mesmo antes da pesquisa que é feita antes. E depois, então, eu acho que o rebranding é algo que tem que ser muito bem medido, muito bem escrutinado e depois, a posteriori, muito bem avaliado se foi bem sucedido ou não. Não, o rebranding na verdade, é o nosso sonho de consumo para um especialista da comunicação. E o Ivan... O Jaime tocou num ponto muito importante, que é o pós. É claro que é essencial, é absolutamente essencial nós medirmos esse sentimento antes para tomar uma decisão bem tomada. Mas o pós é igualmente essencial, se não mais importante, que é mensalmente ou trimestralmente nós temos um estudo, é óbvio, o Jaime não me deixará mentir, estes estudos têm o seu custo, como é óbvio, portanto também implicam que as marcas estejam preparadas dentro do seu plano para incorporar na estratégia estes estudos, que têm que ser feitos de forma periódica e lá está, para ir ajustando a estratégia em função do sentimento. Do resultado. Pois, exatamente, porque a questão da percepção que o Jaime é muito importante. Não, e quando eu digo do território da marca, mas não é só território de campo consumidor, território é o contato que a marca tem com todos os seus stakeholders, né? Seja com os parceiros, com os colaboradores, seja com seus clientes, com toda a gente. É isso, tem que ter esse olhar mesmo atento. E aproveitando, Ivan, é isso. Você teve uma experiência única, incrível, quase, é isso. Todo especialista ia gostar de estar no teu lugar. De fazer um rebranding de uma marca que era tão reconhecida nacionalmente, internacionalmente, e quais foram os maiores desafios. Sabe que até hoje as pessoas têm dúvidas, isso foi um rebranding, foi um refresh, foi uma fusão de empresas? Então, conta para nós essa tua experiência que foi única, tenho certeza. Eu tive o prazer de participar em vários processos de rebranding, ou aquilo que se pode chamar um facelift, um pequeno refresh da imagem. Tive o prazer, apesar de já não estar a trabalhar com essa marca, tenho o maior prazer de referir como um case study, que foi o Absa Bank Moçambique, que antes era Barclays, portanto tinha uma marca internacional com um brand value. Infelizmente o brand value não é medido em Moçambique, mas no fundo era uma marca com um brand value muito, muito grande, e foi um desafio tremendo transformar de raiz, em 360, uma marca da noite para o dia, com atributos completamente distintos, com um posicionamento completamente distinto. Uma marca que tinha uma percepção junto dos seus clientes e que da noite para o dia e de forma muito consistente conseguiu transformar essa percepção a partir de dentro para fora. Portanto, o principal público-alvo antes de efetivar o rebranding foi o público interno. É isso. Que tiveram que vestir uma nova camisola, tiveram que vestir novos valores de marca, incorporar esses novos valores de marca. Mas há outros exemplos em Moçambique de rebrandings bem-sucedidos. Temos o Banco Único, que no fundo assumiu uma marca internacional, uma marca de um banco sul-africano, o Nedbank. Temos muitos outros casos de sucesso. Noutros setores, como da telefonia móvel, a Vodacom, que mudou completamente aquilo que foi a sua imagem, mudou de azul para vermelho. A MCL fez vários ajustes naquilo que é o seu manual de marca, nos aspectos gráficos. Portanto, temos casos muito bem sucedidos. Mas eu gostaria de citar um exemplo que vem da tua terra, Patrícia, que é talvez dos exemplos mais interessantes que temos, que é a Vivo, que é uma telefonia móvel, que serviu de inspiração também para muitos processos de rebranding, não só no Brasil, mas em Moçambique e noutras partes do mundo. Era uma marca que não existia, na realidade não é bem um rebranding, é um rebranding mais complexo, foi uma marca que incorporou uma série de outras marcas mais pequenas a nível regional dos vários estados no Brasil, que eram pequenas telefonias móveis, e no fundo foi uma marca que nasceu da fusão de todas estas pequenas marcas, e era preciso comunicar estado a estado, com públicos-alvos distintos, com culturas diferentes,
com formas de estar diferentes, que agora todas estas telefonias móveis eram apenas uma. Eles fizeram uma coisa... Trabalho de arquitetura de marca mesmo. De arquitetura de marca, precisamente tocaste no ponto certo. E eles tinham o desafio de fazer isto num país como o Brasil, da noite para o dia. E conseguiram, no espaço de 24 horas, colocar a marca Vivo com um nível de notoriedade muito difícil de alcançar num curto espaço de tempo. Eles fizeram uma coisa interessantíssima, que foi, fizeram um dia ao vivo na televisão Globo. Era vivo ao vivo. Portanto, em 24 horas não se via mais nada senão aquela marca. Portanto, e para conquistar essa notoriedade ou conquistar uma percepção positiva, é muito importante, de facto, a presença da marca, junto daquilo que é o público-alvo que se pretende alcançar. Olha, e você me fez lembrar também a concorrência no Brasil. Tem a TIM, que na altura, o que eles fizeram? Fizeram também a campanha toda ATL e BTL, só que eles fizeram para o lançamento que tivesse um impacto grande, era uma marca muito menor do que a Vivo. Eles contrataram o Ronaldinho, que era o gaúcho, então eles pararam a Paulista com 200 miúdos, todos caracterizados. Eu participei dessa ação, foi muito, e eles todos a fazer embaixadinha no momento de, assim, a 1h da tarde. E isso, toda a mídia voltada para isso. São cases muito interessantes que nós passaríamos aqui hoje a falar só de cases interessantes internacionais que a gente tem para contar, é verdade. Só de acrescentar um ponto, não me questionaste sobre isto, mas é um ponto de reflexão para as marcas hoje. Algumas já estão a trabalhar nesse sentido, que é o mundo digital. Transformou e transforma todos os dias a forma como nós comunicamos e a forma como nós percebemos as marcas. E são poucas as marcas que já entenderam que para garantir a existência ou a sobrevivência das marcas para um futuro que é cada vez mais digital, que tem que transformar a forma como a marca existe, o design, a arquitetura da marca, para conseguir adaptar-se a todo este ecossistema digital. Há marcas que já o estão a fazer. Isto vai a simples detalhes, a arquitetura, o design de um logotipo ou de uma marca pode não se conseguir adaptar facilmente para estas plataformas digitais. Ela tem que ser aplicável em todos os meios. No mundo em que praticamente vivemos dentro de um telemóvel, onde temos todas as aplicações, onde temos acesso a tudo o que pretendemos, onde a comunicação é cada vez mais simples, rápida e minimalista. E temos marcas que se não prestarem atenção a essa evolução de como é que nós vemos a marca daqui a 5, 10, 15 anos. E nós percebemos pela forma como esta evolução se está a desenrolar que é preciso que as marcas reflitam sobre isso. Quanto mais simples, e a simplicidade... o menos é mais. Quanto mais simples, menos é mais, exatamente. É isso. E Jaime, já agora, você acha que os estudos de mercado a gente consegue medir a eficácia mesmo de um rebranding, de sucesso deste? Claro, então... Os estudos de marca já estão desenvolvidos há muito tempo. A própria teoria das marcas se calhar é dos temas ou dos tópicos mais explorados pelos marketeers e pelos chamados teóricos das marcas. Estavas a falar há pouco do brand value, por acaso é interessante que a Ipsos tem, aproveito para falar, a Ipsos tem uma ferramenta chamada BVC, que é Brand Value Creator, que é um estudo que apresenta uma correlação elevadíssima entre a cota de mercado e entre o valor das marcas. Não vou falar em termos estatísticos, mas tem um R quadrado de 95%, e que basicamente diz que as marcas, para serem medidas, tem que se medir primeiro a saliência da marca, chamada notoriedade. Quão salientes as marcas são. Depois passa pela imagética das marcas, quais são os atributos, quais são os sentimentos que vêm à tona
no momento em que nós pensamos nas marcas. A reputação, né, de uma marca. Sim, a reputação vem depois. Vem depois. Primeiro mede-se dessa forma, depois isso dá um coeficiente do desejo da marca, o quanto nós desejamos a marca. Mas depois tem outra particularidade muito interessante, que é os efeitos do mercado. As pessoas podem desejar as marcas, mas ao mesmo tempo existem fatores que evitam a compra. O preço, a distribuição, etc, etc. E voltando, vamos aproveitar agora e vamos fazer o nosso quiz. Vamos lá? Ivan, uma frase marcante. Eu diria, uma frase que eu gosto muito, os colaboradores de uma empresa são os nossos principais clientes e embaixadores da marca. E as empresas que percebem isso têm muito mais possibilidades de vencer. A informação que vem de dentro, o sentimento positivo que vem de dentro é essencial para no fundo, fazer esta transposição. Todos nós temos familiares, amigos, e nesses diálogos transmitimos um sentimento positivo ou não. Portanto, se tivermos os colaboradores ou força de trabalho satisfeita, esses são os principais embaixadores de marca. Começamos sempre por aí. Eu digo que é um dos maiores ativos, né? É o maior. As pessoas são o maior ativo das empresas. É isso mesmo. Portanto, conquistamos-los primeiro e depois sim pensamos no cliente. E também já se fazem surveys internos. Portanto, o trabalho que se faz para medir o sentimento, a percepção, a notoriedade lá fora, também se pode fazer para dentro. Já existem departamentos dedicados a fazer esses estudos de satisfação interna. Exatamente. Com certeza. E já agora uma prática sustentável? São tantas que devemos ter. Temos os objetivos de sustentabilidade do milénio, portanto, eu diria que a tentativa depende do setor, mas a tentativa diária de reduzir a pegada de carbono, eu diria que é absolutamente essencial. É isso. Jaime, quer contribuir no nosso quiz de hoje? Posso tentar. Ou se não, uma dica também de algum livro, algum filme? O que você gostaria? Em termos de branding, sim. Eu acho que passa muito pela... Eu penso que hoje em dia ainda existem muitas empresas, muitos marketeers que baseiam as suas decisões em opiniões pessoais, naquilo que pensam sobre as marcas, sobre o mercado, sobre os consumidores. E muitas vezes vemos decisões serem tomadas sem base em rigor, sem base em informações sustentáveis, que depois levam a algumas consequências que nem indesejáveis. Portanto, eu penso que na questão do rebranding, ou do branding, ou na questão da sustentabilidade das marcas, acho que deve ser medido muito periodicamente o valor das marcas para podermos ser bem-sucedidos. Ok. Olha. Desculpa, Patrícia. Vamos a isso, mas agora quero pegar o Jaime. Okay. Jaime, imagine que tenhas uma varinha mágica. Qual seria o primeiro rebranding do mundo do marketing que farias desaparecer? Existem alguns. Se calhar o mais interessante, se calhar o exemplo mais interessante que eu me recordo, assim de repente, não estava à espera da tua pergunta, muito sinceramente, se calhar, é o caso da Coca-Cola nos anos 90. Quando do Pepsi Challenge. Não sei se vocês recordam. Era o adivinha, Coca-Cola. né? Sim, a Pepsi lançou o Pepsi Challenge, onde, no fundo, pedia aos consumidores na rua para provarem o conteúdo de 2 recipientes, sem saber o que estava lá dentro, para depois dizerem qual é que gostavam mais. E, invariavelmente, a Pepsi ganhava sempre. Enquanto que, todos nós sabemos, é subejamente sabido que a Coca-Cola é líder de mercado em quase todos os países onde opera. Então, a Pepsi usou isso como estratégia de marketing, fez muita publicidade sobre o facto de que a Coca-Cola, apesar de ser líder, não era o sabor preferido dos consumidores. Isso teve um efeito reverso na Coca-Cola, portanto começaram a perder cota de mercado, deixando-os completamente desesperados, no fundo. E havia muito alarido nos mídias na altura sobre isso.
E a Coca-Cola resolveu mudar, depois de fazer muitos testes de produto, mudar a receita da Coca-Cola. Foi a maior loucura. Uma loucura, assim. uma receita com mais de 100 anos. Com mais de 100 anos. É uma decisão totalmente arrojada. Eu estava a falar no início dos riscos de rebranding. Está um grande risco. Um grande risco. Está um grande risco. A receita da Coca-Cola. Não se mexe na equipa Time, vencedora. Não se mexe na equipa vencedora. Exatamente, não se mexe no time que está ganhando. E mudaram. Pá, foi uma espécie de desastre, porque até toda a gente reclamou, houve manifestações na rua, havia grupos de ativistas a lutar, queriam a receita, a velha Coca-Cola de volta, havia pessoas que assambarcavam grandes volumes, mantinham em casa a antiga Coca-Cola, foi um desastre completo. E eles voltaram com o rebranding, com a velha receita, mas Coca-Cola clássica. E, de repente... Eles mudaram a essência do produto. Mudaram a essência do produto. E mas depois, o mais interessante depois só que houve, então, aquela percepção de, será que não foi jogada de marketing? Era o que toda a gente dizia também. Sim, porque eles, depois de voltarem com a antiga fórmula, que não estava a ser bem sucedida nos testes Pepsi Challenge, a Coca-Cola voltou outra vez a ter a cota de mercado que tinha antes. Então, foi um rebranding. Só um comentário sobre a Coca-Cola. Mal sucedido, depois foi revertido e voltou a ter bons resultados depois. Um aspecto só muito importante para complementar: a Coca-Cola é uma das poucas marcas, a par da Apple e outras, que não precisa de fazer grande esforço para comunicar, porque tem seguidores, não tem. Mais do que clientes têm seguidores. Isso é, se calhar, um dos principais objetivos de qualquer marca, ter seguidores. Aquelas pessoas que tomam a escolha, fazem a escolha emocional em vez de racional. Não estão a olhar para o fator preço, estão a olhar para o fator marca, estão a olhar para o fator... felicidade, né? Um dos atributos sim, exatamente. mais importantes da Coca-Cola. Ela está sempre no topo do top of mind de qualquer consumidor. Isso é interessantíssimo. Bom, quer contribuir, Jaime? Não, estamos bem. Isso era só finalizar, dizer que a parte interessante desse rebranding foi que foi um pouco acidental. Depois eles fizeram o rebranding que não foi bem sucedido, voltaram à fórmula antiga e voltaram a ter cota de mercado. Então ninguém sabe até hoje se aquilo foi uma jogada de gênio ou se de facto foi uma jogada de rebranding ou se foi acidental. No fundo é isso, foi muito interessante. Ok, como em todos os nossos programas, eu dou uma dica, que é a dica do Super Brands. Então, o que está relacionado ao rebranding, o Super Brands, ele tem sempre alguma atividade fora do standard comum do Super Brands, que é o evento, que é o livro, né? Que é a utilização do selo, da premiação. Então, houve uma edição, que eu não sei se o Ivan, eu acho que o Ivan até acompanhou essa edição na altura, onde nós fizemos o concurso criativo, onde os estudantes, nós demos a oportunidade deles criarem uma marca. Na altura tinha que ser uma marca sustentável. Nós criamos esse networking entre as universidades todas da área de comunicação para motivar e para incentivar, para que eles apresentassem-nos uma capa Super Brands. Era só para dar essa dica, que a gente também está sempre apoiando os estudantes, que a gente tem que puxar por eles. E pronto, essa é a nossa dica do Super Brands de hoje. E olha, o nosso programa está chegando ao fim, está muito bom esse nosso bate-papo. Eu queria agradecer, Ivan Serra, pela sua contribuição, foi ótima conversa, ao Jaime também pelos insights aqui valiosos sempre dos estudos de mercado, e a nossa Miramar, né, que sem ela a gente não estaria aqui, que é o nosso parceiro top, é uma Super Brands com certeza. Muito obrigada e até a próxima.